E o povo, a nação, estava seguindo os líderes. Mesmo conhecendo a lei de Deus, mesmo conhecendo a vontade de Deus, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mas preferiram seguir os líderes a seguir a palavra de Deus. O povo poderia muito bem ter rejeitado a voz do sacerdote que estava corrompido. O povo poderia muito bem ter rejeitado a voz do rei, a voz dos profetas que estavam corrompidos, e terem dito a eles: nós não vamos seguir o que vocês estão, nós não vamos seguir vocês, nós não vamos fazer o que vocês estão mandando, porque vocês estão tentando nos levar para longe da vontade de Deus, nós não vamos seguir. Então o povo deveria ter colocado isso no coração e ter sido irredutível, ter guardado a palavra do Senhor, mas não. O povo depositou demasiada confiança na liderança. E a demasiada confiança que o povo depositou na liderança fez com que eles se afastassem da presença de Deus, da palavra de Deus. Mesmo o povo vendo que eles estavam errados, que não condizia o que eles estavam ensinando, o que os pastores infiéis estavam ensinando, o que os líderes infiéis estavam ensinando, não condizia com a palavra de Deus, mas o povo, mesmo achando errado, mas acabou seguindo. Então, querido, nós não podemos cair nesse erro, porque, na verdade, a igreja evangélica já caiu nesse erro. A igreja evangélica tem ouvido os irmãos, os discípulos, as ovelhas, têm ouvido o que muitos pastores têm pregado e têm visto que está errado. Tem visto que a doutrina que eles têm pregado tem contrariado o que Jesus e os apóstolos ensinaram. Mas eles depositam uma confiança tão exagerada na liderança que eles acabam preferindo obedecer à criatura do que ao Criador. O povo acaba por preferir a seguir, obedecer, a se sujeitar ao homem do que a Deus. E isso, meu irmão, tem trazido consequências terríveis para a igreja. A igreja está, o nome da igreja está maculado. A igreja santa não está maculada, a igreja santa está santa. Mas o nome da igreja está maculado por quê? Porque a igreja santa tem sido confundida com essa igreja maculada que está aí. A igreja santa tem sido confundida com essa igreja prostituta que está aí. Os verdadeiros homens de Deus têm sido confundidos com esses falsos líderes que estão aí. Então, o nome da igreja, o nome do evangelho está maculado. Está maculado. Isso tem trazido consequências muito ruins. Isso tem trazido consequências, irmãos, difíceis de se tratar. Porque tem entrado dentro da igreja pessoas gananciosas, pessoas de entendimento corrompido, e essas pessoas têm querido se aproveitar da fé, do nome de Deus, do nome de Cristo, do santo evangelho, para benefício próprio. E assim nós temos tido, dentro das igrejas, ovelhas gordas e ovelhas magras. Ovelhas gordas que têm a mente corrompida, que têm a mente desviada, que são gananciosos. Enquanto isso, eles têm ovelhas gordas que só pensam em si, que têm uma visão gananciosa do mundo, das conquistas do mundo, das glórias do mundo, e sua vida gira em torno disso. Enquanto nós temos ovelhas magras, que são aquelas que têm renunciado sua vida pelo Senhor, que têm renunciado à ganância, à cobiça, o desejo das glórias terrenas para servir a Cristo no evangelho de simplicidade, mas de fidelidade. E essas ovelhas, que intitulamos nessa tarde alegoricamente de ovelhas magras, que é o povo de Deus, têm sido agredidas pelas ovelhas gordas. E é isso que esse evangelho falso está gerando dentro das igrejas. O que é que o evangelho falso, o evangelho da prosperidade, das riquezas, das conquistas, das glórias terrenas, está produzindo na vida das pessoas? Está produzindo que alguns estão ficando gananciosos. Esse evangelho falso está roubando do coração deles o desejo do reino, está colocando no coração deles a ganância pelas coisas terrenas.
E eles estão ficando ricos, gordos, abastados, e estão desprezando as ovelhinhas pequeninas do Senhor. Então, por isso ainda, em Ezequiel capítulo 34, verso 17, nós vamos ainda meditar nesse texto, nesse dia. E assim diz o Senhor, no verso 17 de Ezequiel 34, e quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Ou seja, o Senhor Deus está dizendo que o Senhor Deus voltou uma palavra contra os líderes, contra os pastores infiéis, contra os guias do povo. Mas agora o Senhor volta uma palavra agora contra as ovelhas. Porque, como eu disse, como as escrituras esclarecem para nós, que as ovelhas não tinham obrigação de seguir esses pastores infiéis. Eles conheciam a doutrina, eles conheciam a palavra, eles seguiram porque quiseram. Do mesmo jeito são as ovelhas de hoje. Não tem obrigação, vocês não têm obrigação de seguir esses pastores infiéis, essas doutrinas infiéis, essas denominações que um dia foram boas, mas agora estão desviadas da verdade. Então, por isso o Senhor está dizendo que vai julgar entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiro e bode. Ou seja, o Senhor vai julgar de um por um. Vai julgar a fidelidade de cada um. Vai julgar a insistência de cada um. A permanência de cada um, na verdade. O Senhor vai julgar a apostasia de cada um. O Senhor vai julgar de um por um. Então, eu vou julgar entre gado pequeno e gado pequeno. Ou seja, eu não vou salvar um povo só porque é gado pequeno, não. Eu vou julgar entre gado pequeno e gado pequeno. E eu vou julgar entre bodes e carneiros. E o Senhor está dizendo que vai julgar de um por um. É o que Paulo diz. O apóstolo Paulo diz que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um preste conta diante de Deus pelo que fez por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, o Senhor está dizendo que vai julgar entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes, ou seja, o Senhor vai julgar cada um de nós. E por isso, isso me leva agora pelo Espírito lá, o que está em Apocalipse capítulo 18, verso 4, quando o Senhor vem falando da grande prostituta, a Babilônia, que é a igreja prostituta, esse sistema religioso corrompido, caído, que envolve igrejas de nome, que envolve, por exemplo, muitas Assembleias de Deus, muitas batistas, muitas presbiterianas, muitas igrejas antigas, que envolve igreja católica, enfim, essa grande Babilônia, que é a grande prostituta, envolve um sistema religioso caído que envolve muitas denominações. E dentre essas denominações existem igrejas que ainda... Por exemplo, entre as igrejas da Assembleia de Deus, existem igrejas da Assembleia de Deus ainda, embora pouquíssimas, raríssimas de se encontrar, mas existem ainda algumas que ainda estão sendo fiel a Deus. Que embora sejam pouquíssimas, mas existem ainda algumas poucas, que ainda estejam fiéis a Deus, mas muitas, a maioria, estão distantes do Senhor. Por isso o Senhor diz que vai julgar entre gado miúdo e gado miúdo, e vai julgar entre carneiros e bodes, que o Senhor diz que vai julgar individual. E dentro dessas denominações tem o povo, a quem ele chama aqui de gado, ou de ovelhas, ou de carneiro, ou de bodes. Tudo vai depender da fé de cada um, da vida de cada um. E por isso o Senhor diz, sai dela, povo meu. Porque o Senhor Deus diz, sai dela o quê? Sai do sistema religioso corrompido, sai desse sistema religioso caído, sair, Deus manda sair. Deus se refere ao povo dele que está lá. Ele diz, sai dela, povo meu. Vocês tem gente minha, Deus está dizendo, tem gente minha aí dentro. E eu não quero que vocês fiquem aqui dentro, eu quero que vocês saiam daí. Mas aí alguns são desobedientes, são rebeldes. São tão idólatras da denominação, eles acabam dizendo, não, eu vou ficar aqui, Deus vai julgar esses líderes que estão corrompidos, Deus vai julgar esses líderes que estão aí. Não, eu estou dando meu dinheiro para ajudar aí, mas Deus vai julgar eles que estão fazendo o que é errado. Não, querido. O Senhor vai julgar entre gado miúdo e gado miúdo, entre bode, ovelha, carneiro. Porque você está aí, está dando força a esses ministérios para eles crescerem. Você está dando força a essas igrejas para eles disseminarem os venenos dele, essa doutrina misturada,
Que uma hora estão pregando a verdade, outra hora estão pregando heresia, igual a igreja católica. Se você ligar em algum canal católico, vai ter momentos que você vai ver padres pregando uma palavra tremenda, verdadeira, fiel. Em outro momento você vê a heresia, a apostasia, e mesmo na própria mensagem ele não leva ela com fidelidade até o fim. Acaba introduzindo no meio da mensagem o culto a Maria, o culto aos santos, às entidades. Então por isso o Senhor diz, sai dela, povo meu, porque o Senhor vai julgar de um por um. E o Senhor está dando a nós, amados, esse alerta. O Senhor está dando a nós, queridos, está tocando para nós essa trombeta. O Senhor não fez o seu povo para ser um povo religioso. O Senhor não fez o seu povo para ser um povo... o Senhor não chamou você para ser um crente de denominação. O Senhor não chamou você para ser um crente de estatuto, de regimento, sim, de burocracia de uma determinada denominação. O Senhor lhe chamou para ser fiel a Ele. O Senhor lhe chamou para ser obediente a Ele. Agora o Senhor volta à sua palavra. Primeiro Ele repreendeu os líderes, agora Ele repreende as ovelhas. E no verso número 18 Ele diz, acaso não vos basta pastar um bom pasto? Ou seja, Deus tem oferecido ao povo um bom pasto. Mas Ele diz, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés, e beber as profundas águas, senão que enlameais o resto com os vossos pés. Ou seja, o Senhor tem oferecido a vocês um bom pasto, uma boa comida, uma boa doutrina, um bom ensinamento, mas vocês estão pisando com seus pés, estão rejeitando o que Deus está dando para vocês. Vocês estão igual os israelitas quando saíram do Egito. O Senhor tem mandado o maná do céu, tem mandado o pão do céu, e vocês têm pisado, vocês têm lameado, têm pisado o pasto que Deus tem dado e têm lameado a água que Deus tem dado para vocês beber. Ou seja, vocês têm maculado a sã doutrina, vocês têm deturpado o santo evangelho, vocês têm prostruído a santa palavra. Ele diz, quando nós estamos pregando, alegoricamente, usando esse texto alegoricamente para aplicar para o dia de hoje, que essa profecia foi para Israel. E nós entendemos que, assim como Deus estava insatisfeito, irado contra os líderes corrompidos e contra... Deus estava um pouco irado contra os líderes corrompidos e contra o povo que estava se afastando da sua doutrina. Então nós estamos aplicando esse texto pela revelação do Espírito Santo para os dias atuais. Embora foi para Israel, mas estamos tirando ele por exemplo, por modelo para nós, para a igreja atual. E não só a igreja do Brasil, mas a igreja do mundo inteiro, inclusive a dos Estados Unidos, que diz ter mais de 150 mil ou 150 milhões de evangélicos. Porém, uma igreja, grande parte corrompida e desviada da verdade. Então o Senhor está dizendo que eles dão, assim como Deus deu ao povo maná no deserto, o povo desprezou o maná. E Ele está dizendo que tem oferecido a vocês um bom pasto. Está aqui no verso 18 de Ezequiel 34. Mas vocês têm pisado o pasto. O Senhor tem oferecido a vocês águas boas, mas vocês têm pisado as águas boas. Mas vocês têm pisado as águas boas, têm taudado as águas boas. Ou seja, o Senhor ofereceu, no meio de tudo que está acontecendo aí, uma palavra fiel e verdadeira, mas uma palavra genuína, autêntica, mas vocês têm desprezado ela, vocês têm adulterado ela, vocês têm ignorado ela, prostituído ela, acrescentado coisas nela que não deveria acrescentar, tirado coisas delas que não deveria tirar. Nós não podemos enlamear as águas que Deus tem dado para nós beber. Nós não podemos pisar o pasto que Deus tem nos dado para comer. Apenas achar bonito e elogiar, poxa vida, que palavra, que revelação, que doutrina, olha, que mensagem poderosa. Só apenas isso, que Deus não levanta mensageiros, Deus não envia palavra para ser elogiada, Deus envia palavra para ser obedecida, meu irmão. Deus envia a doutrina para ser acatada, para ser recebida, para ser obedecida, para ser temida. É isso que Deus quer ver em você, igreja. É isso que Deus quer ver em vocês, o gado miúdo, o gado gordo, o gado magro, o bode, as ovelhas, os carneiros. É isso que Deus quer ver em todos. Obediência, submissão, sujeição, temor à sua palavra. Mas não, vocês têm pisado o pasto que Deus tem dado. Vocês têm lameado a água que Deus tem oferecido a vocês para beber. E o Senhor diz no verso número 19... E quanto às minhas ovelhas,
elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés. Está vendo o que Deus está falando? Deus está dizendo que a palavra dele está sendo anunciada com verdade, com pureza, com fidelidade, mas vocês têm turvado ela, têm taudado ela, têm adulterado ela, têm pisado ela, têm prostituído ela. E o povo dele tem ido comer esse pasto pisado por vocês, essa água taudada, lameada por vocês, líderes, e pelas próprias ovelhas. Sim. Então, o que está restando para as pessoas comerem hoje no altar de muitas igrejas? Por quê? Porque os pastores estão preocupados em agradar o gado gordo, porque o gado gordo é quem vai dar dinheiro para eles. Os pastores não querem pregar contra o divórcio, contra o segundo casamento, contra o adultério, contra a fornicação, porque vão perder as pessoas que estão dando dinheiro lá na igreja deles. E por isso eles vão turvando as águas, vão pisando o pasto que Deus tem dado para ele dar para as ovelhas. E assim as ovelhas não comem mais um pasto bom, não comem mais um pasto limpo, não bebem mais uma água limpa, uma água boa. E o Senhor diz, amado, que Ele está insatisfeito com isso. No verso 20. Por isso o Senhor Jeová, assim lhes diz: eis que eu mesmo, o Senhor mesmo, julgarei entre o gado gordo e o gado magro. Visto como, com o lado e com o ombro, dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais as fracas, até que as espalhais para fora, eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo. Olha o que está acontecendo aqui, meu irmão, que o Senhor está repreendendo. Que as ovelhas gordas estão empurrando com o ombro e escorneando, dando marradas nas ovelhas fracas, até espalhar elas. Ou seja, as ovelhas gordas, elas são fortes, elas têm poder aquisitivo, elas são ricas, elas são poderosas, elas têm nome, elas têm status, elas têm poder, elas têm recursos. E elas estão usando esses recursos, esse poder, para pisar as próprias ovelhas fracas do rebanho do Senhor. O que nós podemos entender com isso? O que nós podemos entender com isso, irmão, é ver tantos homens ricos dentro das igrejas, tantos empresários, tantas pessoas de posse, que tem muito dinheiro guardado, que tem muito recurso, que tem muitos bens, e que veem as ovelhas fracas, que veem as ovelhas fraquinhas, que não tem nada, e que poderiam ajudá-las, e não estão ajudando. Fazer algo significativo. Eu não falo de dar 10 reais, 50 reais, uma cesta básica ou 100 reais. De fazer algo realmente significativo dentro da sua condição. Mas vocês não têm feito isso. As ovelhas gordas não têm feito isso. São egoístas, só pensam em si mesmos e assim escorneiam e empurram com os ombros as ovelhas magras, e elas acabam se espalhando. Vendo que os pastores, que os ricos estão tomando conta das igrejas, vendo que os pastores só valorizam os ricos, não valorizam os pobres, e as fraquinhas acabam se espalhando, frustradas, decepcionadas, e se sentindo desamparadas. Tem pastor que não visita ovelha nenhuma, mas se for uma ovelha rica, ele almoça com ela. Tem pastor que não recebe ovelha nenhuma na sua casa, mas se for uma ovelha rica, ele recebe. Nós vemos também isso que ele está falando, que as ovelhas gordas com os ombros empurram as magras, e com os chifres escorneiam as fracas, até que espalham elas para fora. Nós podemos olhar isso também, irmãos, para os cantores do Brasil, os cantores evangélicos do Brasil, que têm escorneado e empurrado com o ombro as ovelhas fracas, as ovelhas magras, e têm espalhado elas. Por quê? Porque esses cantores, esses pregadores que cobram
que vendem os dons de Deus, que mercadejam os dons do Senhor, eles estão espalhando as ovelhas fracas, porque elas não têm condição de comprar os dons que eles estão vendendo. Lembrando que a venda dos dons é um pecado abominável diante de Deus, está em Atos dos Apóstolos capítulo 8. Quando Pedro e João desceram a Samaria e se encontraram com um crente chamado Simão. Então essas ovelhas gordas esses pastores estão espalhando as ovelhas. Estão espalhando as ovelhas magras com os ombros para fora. Por quê? Porque eles fazem shows e as ovelhas magras não têm condição de pagar para entrar. Eles vendem CDs e as ovelhas magras não têm condição de comprar o CD para abençoar a sua casa. Um cantor vende um CD que acredita que pode ganhar uma alma. Um pregador vende um CD que acredita que pode ganhar uma alma. E a mulher tem um marido endemoniado em casa e ela acredita que se ela levasse aquele CD, o seu marido poderia ser ganho para Cristo, mas ela não teve o dinheiro para comprar aquele CD. Os eventos que são feitos nas igrejas hoje são eventos apenas para quem tem dinheiro, quem pode participar. Os retiros que as igrejas promovem hoje só pode participar quem tem dinheiro. As cantinas das igrejas hoje só pode participar e comer quem tem dinheiro. Os passeios turísticos que algumas igrejas fazem só pode participar quem tem dinheiro. Logo assim, os que têm dinheiro vão para os retiros, vão para as cantinas e comem, vão para as feijoadas e se fartam. Vão para os bazares e compram do bazar. Vão para os passeios porque tem dinheiro. Enquanto isso, as fracas vão ficando de fora. As ovelhas fracas não podem ir aos retiros porque não tem dinheiro para pagar. Eles cobram caro. R$100, 120, 180. Tem uns retiros agora que estão fazendo até camarote VIP. É mais caro, 200, 300 reais. Então, assim as ovelhas magras vão ficando de fora, vão sendo esquecidas, vão sendo desprezadas, vão sendo rejeitadas. Elas não têm o CD em sua casa para se alimentar da palavra porque não teve o dinheiro para comprar. Ela está excluída disso. Ela não tem o DVD, que é uma bênção na sua casa, para abençoar a sua casa, porque ela não teve o dinheiro para comprar. Ela está excluída disso. Ela não foi para o retiro espiritual que foi tão proveitoso e foi uma bênção para a igreja, porque ela não teve o dinheiro para pagar, nem para ela nem para os seus filhos. E ela ficou fora disso. Foi excluída disso, foi empurrada para fora. Ela não pôde participar dos salgados e das guloseimas vendidas nas cantinas das igrejas, não pôde participar da feijoada tão saborosa que foi dada para a igreja, porque ela não teve o dinheiro para participar. Ela foi excluída também disso. Ela é mal recebida na igreja, porque ela chega na igreja a pé. Ela é mal recebida, ela não tem a atenção dos irmãos, porque ela não tem um carro para andar, ela chega na igreja com chinelo de dedo. Ela não tem a atenção dos obreiros e do pastor e dos demais irmãos, porque ela é uma pessoa simples, pobre, ela não anda num carro bom, ela não anda num carro importado, ela não tem uma mansão na beira da praia. O pastor não vai fazer uma oração na casa dela, porque ela não tem uma boa oferta para dar, mas o pastor vai fazer oração na casa do empresário, na empresa do empresário, porque se o empresário prosperar, aí vai dar dinheiro para o pastor e para a igreja. Então as ovelhas magras, irmãos, elas estão sendo empurradas. Elas estão sendo, irmãos, rejeitadas, excluídas de dentro da congregação, dentro da igreja. Tem pessoas que estão com vergonha de congregar, porque algumas igrejas hoje parecem passarela de moda. Tem cristãos dentro das igrejas, irmãos, gente rica dentro das igrejas, disputando quem tem o melhor carro e desprezando os irmãos que não tem nada. E o Senhor diz, irmão, o Senhor está repreendendo as ovelhas gordas que estão escorneando as fracas, estão empurrando elas com os ombros, e o Senhor está repreendendo essas ovelhas gordas. Mas o Senhor, irmãos, o Senhor está indignado quanto a isso, o Senhor está irado quanto a isso, e a ira do Senhor cairá sobre as ovelhas gordas.
E se você, meu querido, você que é uma ovelha gorda, não quer que a ira de Deus caia sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, então você tem que começar a olhar para as ovelhas magras e começar a estender a mão para elas. Porque Deus está irado contra os líderes e repreendeu os líderes, mas o Senhor Deus também repreende agora as ovelhas, o gado gordo, porque o Senhor julgará. Preste bem atenção, você é uma pessoa rica bastarda. Você tem condição sim, além de ajudar a obra do Senhor, ajudar a obra missionária, ajudar a igreja a fazer missões de verdade, você tem condição também de ajudar os irmãos pobres e necessitados. E se você estiver ajudando uma igreja verdadeira, uma igreja que realmente vive o evangelho e prega o evangelho, a sua contribuição que você tem dado com amor e com liberalidade e com alegria, já tem servido para ajudar os irmãos pobres e necessitados da igreja. Mas muitos das ovelhas gordas se prendem no seu mundo, se fecham no seu mundo e não querem fazer nada significativo de acordo com seu poder aquisitivo para ajudar a obra do Senhor e as ovelhas magras e pequenas do rebanho do Senhor. Pelo contrário, alguns se tornam incomunicáveis, alguns se fecham nos seus gabinetes, dentro das suas empresas, contando seus muitos milhares ou milhões de reais, com suas contas bancárias gordas, enquanto a obra missionária precisa ajudar e eles se fecham, enquanto as vidas precisam ser alcançadas, enquanto a obra precisa avançar nos programas de rádio, nos programas de televisão, na distribuição dos CDs, na distribuição dos DVDs, enquanto missões precisam ser feitas em bairros pobres, em cidades pobres, em comunidades pobres, levando a palavra sim, mas não apenas a palavra, levando também o alimento, a comida e muitas outras coisas, donativos, bíblias, CDs, revistas, livros, livretes, sim, onde se pode alcançar, mas onde se pode também alcançar, a igreja missionária pode alcançar também muitas vidas pela rádio e pela televisão, mas os ricos se fecham o seu coração. Mas os que são abastados, os que são ovelhas gordas, acabam se trancando para não fazerem nada. Acabam apenas dizendo, vamos orar, vai ser bom que isso aconteça. E se fecham. É porque já tem feito alguma coisa pela obra. Mas se pode fazer mais, deve fazer mais. Então, meus amados, o Senhor fala isso essa tarde. Mas eu digo para vocês, ovelhas do Senhor, rebanho do Deus vivo, o Senhor não desamparou vocês. Vocês, ovelhinhas pequeninas, magras, que estão sendo espalhadas das igrejas, que estão sendo desprezadas e esquecidas, o Senhor não esqueceu de vocês. No verso 22 ele diz, eu livrarei as minhas ovelhas. Eu quem? O Senhor que está dizendo. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo. O Senhor diz, eu livrarei as minhas ovelhas. Nós não estamos desamparados, o Senhor está conosco. Ovelhas pequeninas do Senhor, vocês não estão desamparados, o Senhor está convosco. Creia nisso. Sim, vocês têm sido desprezados pelos líderes, vocês têm sido desprezados pelos que se dizem profetas, vocês estão sendo desprezados pelos que se dizem apóstolos, líderes, vocês estão sendo desprezados pelos irmãos ricos da igreja, mas o Senhor não desamparará vocês. O Senhor não desamparou vocês, não desamparará vocês. O Senhor cuida de vocês e cuidará de vocês e amparará vocês até o fim. Então somente sejam fortes, corajosos e perseverantes na presença do Senhor, independente das lutas que vocês estiverem passando, independente das batalhas que vocês estiverem enfrentando, persevere dentro da vontade e da doutrina do Senhor. Saiam dessas igrejas hereges, saiam das mãos desses lobos, desses falsos profetas, desses falsos pastores, saiam de dentro dessas igrejas que só querem o seu dinheiro, que só querem o que você tem, que só dão valor ao que a pessoa é, ao que ela possui. Saiam de dentro dessas igrejas, saiam da mão desses lobos, saiam do meio desses covis de raposas e busquem os verdadeiros pastores e as verdadeiras ovelhas e o verdadeiro povo de Deus, para que vocês possam se unir a eles. Busque, tire essa idolatria do seu coração, de placa, de ministério, de nomes,
de denominações, de líderes. Tirem. E sigam o santo, genuíno e verdadeiro evangelho. E o Senhor, meu amado, está próximo à sua vinda. E persevere na presença do Senhor, que o Senhor lhes dará a sua recompensa.